a nossa geração é a geração que viveu a hiperinflação, né? Então, embora a gente possa criticar o governo, justamente porque a inflação é de 5%, deveria ser de 3%, ok. Mas nós vivemos um inflação de 80%. Completamente diferente do que era a inflação que a gente viveu. Gente, mais de 80% ao mês. Tá? No final do governo Sarney, nós tínhamos uma inflação por dia útil parecida com a inflação anual atual. Para ter uma ideia do que a gente está falando, uma inflação de 2 ou 3% por dia útil, naquele caos que nos acompanhou durante uns 10 anos da nossa vida. Então, a estabilização associada inequivocamente à figura do presidente Fernando Henrique, aqueles anos da sua gestão, embora formalmente, cronologicamente, tenha ocorrido no governo Itamar Franco, sem dúvida nenhuma, os méritos são do Fernando Henrique e da sua equipe, é claramente um divisor de águas que divide a história do Brasil em um antes e um depois. E, sem dúvida nenhuma, a primeira década do milênio foi a década dos avanços sociais, associados politicamente ao governo Lula, não há como... Mas pavimentado, né? Embora com a qualificação de que muitas vezes, numa simplificação, se associa Fernando Henrique, estabilização, governo Lula 1 e 2, conquistas sociais. É compreensível que seja assim, mas na verdade é uma leitura um pouco viesada, no sentido de que não é correto entender que o governo Fernando Henrique não tinha preocupações sociais. Quem conhece os dados sabe que muitos avanços também ocorreram naquele período, assim como também, vamos ser francos, no último ano do governo Fernando Henrique, a inflação foi 12%, 13%, a estabilização foi, de alguma forma, parcial. Ainda não tinha sido, pode-se dizer que ainda não foi totalmente completada, ainda não chegamos na inflação de 3%. E no caso do governo Lula, houve conquistas sociais, mas também não houve descuido com a macroeconomia. Podemos fazer, eu mesmo fiz muitas críticas à condução da política fiscal naqueles anos, mas, enfim, mal ou bem, a inflação esteve bem comportada antes de chegar ao governo Dilma, etc, etc. Tá? E eu destaco um outro avanço, e aí, nesse sentido, ver o Brasil com olhos de fora, tá? Tem as suas vantagens. Eu já vou explicar o porquê, mas só um pequeno parênteses. Eu, como falei, eu nasci aqui, me criei na Argentina, depois voltei para aqui, e depois também eu vivi em outros países. Além da Argentina, em umas fases diferentes da minha vida, vivi na Itália e vivi nos Estados Unidos. Então, eu obviamente me sinto brasileiro, não escreveria, não é, sobre o Brasil como escrevo, como opino, como brigo, se não fosse brasileiro, mas aprendi a ver o Brasil um pouco com os olhos de estrangeiro, assim como afetivamente, obviamente me sinto sangue argentino, né, de meus pais, etc. Eu me envolvo com as discussões da política argentina, etc., embora não seja formalmente argentino. Então, assim, eu olho também a Argentina como argentino, de alguma forma, mas com os olhos de fora. Então, ter esse olhar, inclusive, eu digo o seguinte, eu aprendi a gostar mesmo do Brasil nos 2 anos que eu passei fora nos Estados Unidos, já de adulto, que aprendi a ficar, de certa forma, mais irritado com os nossos defeitos e a admirar as nossas virtudes. Há poucos povos tão diferentes, não é, em relação a certas características, como o brasileiro e o americano. Naqueles 2 anos eu senti muito falta daquela nossa afetividade, essa nossa informalidade, tá? Mas então, quando a minha família chegou aqui em 1976, e acho que eu conto essa história no livro, eu tinha a minha família vindo da Argentina e de Buenos Aires, que tinha aquele horror político, mas era uma sociedade muito homogênea. Tinha 5% de pobreza, agora tem 50% de pobreza, assim, muito mais justa nesse sentido. E Recife, Pernambuco, dos anos 70, era, assim, a sensação que você tinha, Mara,
era que a escravidão tinha acabado na semana anterior. Tá? E, assim, era muito presente. Tá? Então, para você ter ideia, a funcionária, né? Naquela época se dizia empregada, né? A funcionária doméstica, minhas irmãs eram pequenas, que ajudavam ela em casa, minha mãe, era uma pessoa que adorava a minha mãe, porque a minha mãe a tratava como gente. A minha mãe sempre tratou todo mundo muito bem, e ela lidava com ela como lidava com as amigas dela, com os profissionais, etc. E ela dizia para minha mãe, para explicar essa diferença, que no emprego onde ela tinha estado até o mês anterior de começar a trabalhar com a gente, ela passava roupa e a patroa, não é? Como se dizia, quando ela dizia, acabei, o que é para fazer? Acabou, passa de novo. Este era o Nordeste dos anos 70. Então, em relação a esse país de castas, tá? Que vindo da Argentina era chocante, né? E era chocante também ver a normalização do resto das pessoas em relação a essas coisas que eram absurdas, né? Se na Argentina, volto a dizer, onde as diferenças eram menores, tem esse negócio de que, assim, o elevador social não podia ser utilizado pelo empregado doméstico. Pelo empregado doméstico, era assim, era o apartheid, né? Então, assim, em relação a este Brasil absurdo, vergonhoso, você olha para aqui, para hoje, assim, algumas coisas... Uma redução da desigualdade. Mas há uma consciência maior, não é, dessas pessoas que antes aceitavam, não é, essa submissão de que somos todos iguais. Quer dizer, esse é o terceiro avanço do país. Então, avançamos na política, apesar de tudo, avançamos na economia, nos setores sociais, e, de alguma forma, como sociedade, não é, minimamente civilizada, também. Agora, na economia, há dois deveres de casa, não é? E o livro se dedica a martelar sistematicamente, e que são um denominador comum desses 40 anos. Não é? Digamos, a minha geração, a nossa geração, foi a geração que viveu a inflação, problema superado. Tudo bem, não totalmente, mas superado, problemas perto do que parecidos era no com os da Alemanha. Ou dos Estados Unidos, tudo bem, tem que reduzir a inflação de 4 para 3, de 3 para 2, o que for, tá? Mas, digamos, conseguimos a estabilidade. A nossa geração era a geração da crise da dívida externa. Eu comecei a estudar economia, me formei em economia, virei mestre em economia, e todos nós, não só os alunos, eu diria os professores, os pastores da vida, os Simonses da vida, os Edmar Baixa da vida, em 1984, 85, provavelmente achavam que o problema da dívida externa nos acompanharia até a gente morrer, porque era um fato da vida. Eu comecei no jornalismo econômico cobrindo leilão de conversão da dívida externa. Proposta do Carlos Rangoni, em 1984, 85. Então, a dívida externa, como tal, desapareceu. Né? Continua na Argentina, com aquelas negociações com o FMI, etc., mas no Brasil, isso já não é mais um problema, né? Um problema. Agora, déficit público e produtividade baixa estão lá nos acompanhando. São os grandes problemas que trazem. São os grandes deveres de casa, aquilo que os espanhóis, e na América Latina, na língua hispânica, chamam de asignatura pendiente, né? A matéria que o país ainda não aprovou.